manchas na pele? O que provocam as manchas na pele? O que está por trás de todo esse comportamento do organismo? Bom, as manchas na pele, elas são muito comuns. Então, o que é que está por trás? Nós precisamos entender o seguinte. A primeira observação é que nossa pele, ela é formada por dois tecidos embrionários. O ectoderma, que forma a camada mais externa da nossa pele. A camada mais externa da nossa pele é a epiderme. A epiderme é formada por um tecido embrionário chamado ectoderma. E nós temos uma segunda camada de pele, que é abaixo da epiderme, chamada de derme. A derme é formada por outro tecido embrionário, chamado de mesoderma. Então nós temos a epiderme e a derme. Por que é que eu estou fundamentando isso? Porque nós temos comportamentos diferenciados que vão nos dar um para que me traz um objetivo. Eu quero saber qual o objetivo desse comportamento. Qual é o comportamento do tecido embrionário ectoderma? Ele reage muito com situações impactantes, ao mesmo tempo inesperadas, só que com um contexto de contato ou separação. E já a segunda camada, que vem abaixo da epiderme, ele reage com situações também impactantes, inesperadas, porém com um contexto, um forte sentimento de atentado à integridade. Então eu tenho aqui dois comportamentos diferentes. Como é que eu vou identificar no meu paciente esses comportamentos? Quando ele conta a própria história, ele apresenta expressões que vão nos fazer concluir qual tecido embrionário está envolvido. Olha só, contato e separação. Uma pessoa muito querida sua passou num concurso. E como é que é? Eu tenho que assumir o cargo imediatamente. E onde que é o seu trabalho? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, trabalha lá em Manaus. E você está falando com seu filho, passou e vai trabalhar lá. Então é um contato e separação. Então uma separação que eu não queria que acontecesse. Onde é que eu senti esse contato e separação? Vamos supor que foi na face. Por que na face? Porque seu filho lá no aeroporto, quando foi se despedir, deu um beijo aqui no seu rosto. E foi o último contato que você teve com ele. Vamos dar outro exemplo? Uma pessoa numa discussão, pode ser com um amigo ou dentro de casa com a família, enfim. E a situação começou a ficar mais tensa. E quando você se deu por conta, você tinha levado um tapa na cara. Esse tapa na cara pode ser um atentado à sua integridade. Nesse caso foi um atentado à sua integridade física. Mas nós podemos ter também essa expressão de uma forma simbólica. Você às vezes numa conversa onde ninguém encostou o dedo em ninguém, porém você fala assim, nossa, aquelas palavras pra mim foi um tapa na cara. Então, simbolicamente, você levou um tapa na cara. Só que pro seu cérebro, aquilo foi tão chocante que ele registra como real. Eu preciso, primeira coisa, avaliar essa mancha. Por quê? A localização da mancha, a coloração da mancha, a extensão dessa mancha. E por último, não menos importante, há quanto tempo essa mancha está aí. Porque eu tenho informações que vão me dizer alguns contextos a partir do tempo. Se essa mancha coça, não coça, se dói, se não dói, se ela tem alguma sensibilidade. Então nós temos esses fatores relevantes para avaliarmos essa mancha. Que nós precisamos perguntar para o nosso paciente. O que te incomoda? Ele vai falar, olha, eu tenho uma mancha. Por que a gente pergunta? Porque às vezes ele não foi por conta da mancha em si. Segunda pergunta, desde quando? E aí ele vai nos dizer, se a mancha apareceu semana passada, há um ano, na minha gestação, é de nascença. Ele vai nos contar, porque isso mostra para nós em que período aconteceu uma situação chocante em sua história. É exatamente um fator causal na história do meu paciente. E aí, de repente, ele vai me indicar uma data. Olha, isso daqui surgiu há 5 anos, isso aqui surgiu há 5 dias. E a próxima pergunta é, por onde começou? Porque às vezes eu tenho manchas que já se alastraram. Por exemplo, o vitiligo é um tipo de mancha que espalha-se pelo corpo, mas começa por um ponto. Manchas escurecidas também posso ter em várias partes do corpo, mas por onde começou? Porque foi estudado que o local onde surge o sintoma é exatamente o local onde você sentiu ou um contato, separação ou um atentado à sua integridade. Vamos supor
Nós estamos diante de uma gestante que disse assim: essas manchas no meu rosto iniciaram no 7º mês de gestação. Então é ali que nós vamos perguntar o seguinte: o que é que aconteceu na sua história, na sua vida, que foi chocante pra você? Ou seja, pegou você de surpresa, e aí de repente ela começa a contar a história e ela fala: olha, quando eu estava já no 6º mês e meio, estava lá no trabalho, porque eu queria levar o meu trabalho até o 9º mês, para que depois eu tirasse licença e tivesse todo o tempo máximo com essa criança. Só que quando chegou no final do 6º mês, os meus colegas de trabalho ou meu chefe veio me cobrar isso, veio colocar aquilo, falando que grávida só serve para atrapalhar, porque o rendimento do trabalho já não é mais o mesmo. Então olha só, aquilo foi terrível. Nossa, aquilo me machucou muito. Para só. Quando ela diz assim, nossa, aquilo me machucou muito, ela acaba de dizer que houve ali um atentado à sua integridade.